Pai do Senhor, meu amigo. Pai do Senhor, pastor Ronaldo, tudo bom? Melhor agora, viu? Melhor agora. Como é que o senhor tá? Eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus aqui no nosso estado, as coisas estão tudo no controle de Deus. E sabemos que logo, logo isso aí tudo vai passar. Vai, com certeza. Rapaz, fiquei muito feliz, viu, em o senhor aceitar esse nosso convite para juntos fazermos essa live falando sobre a importância de orar. Isso é muito bom nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu queria, meu amigo e irmão, que o senhor se apresentasse de onde o senhor é, que denominação, em nome de Jesus. Amém, pastor Ronaldo. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. A honra é minha de ter recebido esse convite da parte do Senhor. Nos conhecemos ali pessoalmente na cidade de Patos, no Congresso de Senhoras, se não me falha a memória, né? Congresso de Senhoras. Isso mesmo. Nossa irmã Neide Martins, né? Missionária Neide Martins, a cantora, estava conosco e ficamos juntos ali, almoçamos juntos, jantamos juntos, o Senhor deu aquela assistência, aquela logística, você e sua esposa, pastor Ronaldo, e que Deus continue abençoando vocês. Eu sou presbítero ali de São Carlos, nós somos aqui do Rio Grande do Norte, capital, cidade natal, nós somos da Assembleia de Deus, nosso pastor presidente é o pastor Martim Alves da Silva, pastor presidente da nossa querida IADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Norte. Estamos aqui sobre a sua liderança, sobre a sua tutela espiritual. Nós somos evangélicos desde 2015. Deus tem nos abençoado de maneira especial. Amo servir a Jesus na igreja a qual faço parte, a nossa querida Assembleia de Deus, lógico. Não estou aqui desmerecendo nenhuma outra igreja, mas eu tenho um carinho e uma identificação muito grande pela Assembleia de Deus, pela doutrina que é pregada pela Assembleia de Deus, pelos usos e costumes da nossa Assembleia de Deus, e eu me sinto muito feliz em poder servir a Jesus através dela. Amém, amém. Eu quero agradecer também a Deus, primeiramente, e foi muito bom conhecer o senhor naquele lindo congresso de senhoras ali em Patos. Deus usou o senhor poderosamente. E eu agradeço a Deus por Deus ser tão bom comigo, de botar pessoas no nosso caminho, e pessoas de Deus, pessoas que amam a palavra, e veio meu coração de convidar o senhor para a gente fazer essa live sobre a importância de orar. A importância de orar. Não é verdade? Porque é verdade. Nós estamos vivendo uma crise e ela... Podemos usar até essa palavra, ela está forçando, né? E não era para acontecer isso, mas está forçando a orar. Estou entendendo, pastor. Interessante que o que eu queria perguntar aos nossos ouvintes, eu vou passar a palavra para o senhor ficar à vontade. O que eu queria perguntar aos ouvintes, enquanto vai ouvir a palavra, se eles já oraram hoje. Porque o que nós temos escutado, pastor, muitas vezes, é pessoas dizendo que não tem tempo para orar, porque passa o dia no trabalho, e quando sai do trabalho vai para a faculdade, vai estudar, tem menino em casa, e várias outras coisas, e não vai ver a hora, meia-noite, 1h da manhã, cansado, vai dormir. Agora, com essa crise, já vai fazer, se não já fez, vai fazer 45 dias que estamos dentro de casa. A pergunta é, quantas vezes oram por dia? Quantas vezes? Então, o que podemos pensar nisso em nome de Jesus? Fique à vontade, meu amigo. Pastor Ronaldo, é muito bem colocadas as palavras do Senhor. É bem verdade. O evangelista Billy Graham chegou um dia a dizer que as redes sociais elas vieram para comprovar que a nossa falta de oração não era por falta de tempo, e sim por falta de costume, porque nós gastávamos muito mais tempo nas redes sociais do que orando. Eu queria só pegar um gancho na palavra que o senhor deu antes da gente usar um texto bíblico. Hoje eu fiz uma pergunta
bem parecida com essa que o senhor fez aí aos seus seguidores, aqueles que estão nos acompanhando através dessa live. Eu fiz uma pergunta hoje no meu Stories. Eu fiz assim. A pergunta que eu fiz foi da seguinte forma: essa crise, ela veio para nos fazer orar, ou ela veio porque nós não estávamos acostumados a orar antes, né? Porque a gente tem que trazer... Eu já ouvi muitas vezes, e é verdade, isso que o senhor falou, e eu já ouvi outros pastores, amigos nossos falando, que essa crise foi permitida por Deus para que a gente voltasse novamente ao caminho da oração. Eu acredito isso. Mas eu acredito também que muitas crises acontecem justamente pela falta dela. Eu acredito que se a igreja tivesse sido abastecida antes de oração, talvez essa crise ou essa pandemia nem no nosso país tivesse chegado, porque eu acredito piamente no poder da igreja. Mas também eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e pela sua vontade permissiva, Ele permite sim, Ele usa as crises para nos fazer orar. Tem um texto que eu gosto muito, Atos 16, a partir do verso 24, que vai falar sobre a crise enfrentada por Paulo e Silas dentro daquela prisão. E a Bíblia vai dizer que eles cantavam, perceba que a palavra cantavam é singular, eles cantavam, e oravam continuamente ao Senhor. Ou seja, perceba que eles tinham uma vida de oração. Eles cantavam a Deus, mas eles tinham uma vida de oração. O que eu quero dizer com isso? É que eles não esperaram ser presos para começarem a orar. Antes deles serem presos, eles já oravam. É por isso que eles vão adorar em meio àquela crise. Porque uma vida de oração me dá combustível para enfrentar crises de maneiras diferentes. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, pastor Ronaldo. Estamos louvando a Deus, estamos servindo a Deus, estamos produzindo para Deus. As crises não têm poder para impedir a produtividade da igreja. Pelo contrário, aqueles que oram se utilizam da crise para potencializar a sua produtividade. Ou seja, ninguém aqui vai ficar parado, estagnado, ninguém aqui vai ficar cabisbaixo. Pelo contrário, nós sabemos que Deus está no controle de tudo, na sua permissividade, permitiu essa crise, mas nós continuamos produzindo e fazendo a obra de Deus pelas ferramentas que eles têm nos disponibilizado, que é através das redes sociais, através das nossas páginas virtuais, Facebook, Instagram, WhatsApp, e a gente tem feito a obra do Senhor. Eu queria só fazer uma colocação aqui, pastor Ronaldo, porque o que importa para Deus... O senhor está me ouvindo bem, pastor Ronaldo? Sim, estou ouvindo. Eu costumo dizer uma coisa, pastor Ronaldo. O que importa de fato para Deus não é a crise ao qual nós enfrentamos. O que de fato importa para Deus é o nosso comportamento diante delas. Deixa eu tentar explicar aqui usando uma passagem bíblica. Próprio Atos 16, e eu quero usar Atos 12. Atos 12, Pedro está preso em uma cadeia. E ele vai dormir. É tanto que o anjo chega, no verso 7, verso 8, Atos 12, o anjo chega e acorda Pedro. Estava dormindo. E cinge-se, calça a tua sandália e pega a tua capa e segue-me. Então o anjo acordou Pedro. Pedro estava preso em uma cadeia muito parecida com a cadeia de Paulo e Silas em Atos 16. Só que a atitude de Pedro na crise foi dormir. Querendo ou não, ele dormiu. Alguns pregadores dizem que ele confiava tanto na promessa de Deus que dormiu. Isso aí são conjecturas e cada um aplica segundo a sua teologia ou segundo o seu ponto de vista. Eu costumo dizer que cada vista tem um ponto e cada ponto tem uma vista. Não é verdade? Então, alguns pregadores dizem que Pedro dormiu porque acreditava na promessa. A fé de Pedro na promessa era tão grande que ele dormiu, que ele sabia que Deus agiria de qualquer forma. Pois bem, mas ele dorme e quem vai libertar Pedro é um anjo. Perceba que Paulo e Silas estão enfrentando a mesma situação que Pedro estava enfrentando. Estavam presos em uma cadeia romana, estavam na mesma dificuldade, estavam trancafiados pelo mesmo propósito, que era pregar o evangelho. Ambos foram presos pelo mesmo motivo de pregar o evangelho. Só que Paulo e Silas não dormiram. Paulo e Silas adoraram e oraram. Adoraram e oraram. Então o anjo não vai libertar Paulo e Silas. Quem liberta Paulo e Silas é o próprio Deus. É por isso que eu costumo dizer que Deus não olha para a crise, mas olha para o nosso comportamento diante da crise.
Por exemplo, se diante da crise eu paro, não faço nada e vou dormir, Deus, por misericórdia, manda um anjo. Mas se na crise eu tomar a atitude de adorar e orar, quem desce é Ele mesmo. Amém, então, glória a Deus. eu acredito que se nós continuarmos entendendo a importância da oração, porque orar é adorar. Eu entendi isso. Orar é adorar, porque quando se ora, você não só fala, mas como você está com Deus. É uma conectividade que não precisa de Wi-Fi. É uma conectividade que vai direto aos céus. Então, a importância da oração me motiva a enxergar as crises de maneiras totalmente diferentes. E é por isso que hoje nós estamos aqui falando sobre a importância da oração. Mas eu gostaria, pastor Ronaldo, de tomar um texto base para a nossa reflexão essa noite. Fique à vontade, Se encontra no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 3. Vou esperar os irmãos a encontrarem, enquanto isso eu vou molhar aqui a garganta com a xícara do matutano. 1 Reis, capítulo 3, verso 3. Eu vou ler. Fique à vontade. Diz assim: Salomão amava o Senhor e andava nos estatutos de Davi, seu pai. Seu pai, nos altos, e oferecia sacrifício e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, pois aquele era o alto principal. E 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e lhe disse: pede-me o que queres que te dê. E respondeu Salomão: de grande beneficência usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Guardaste esta grande benevolência, lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu sou apenas um menino pequeno e não sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu grande povo? Aí o verso 10 para a gente concluir. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Então, pastor Ronaldo, nós estamos diante de um texto que narra para nós a oração feita por Salomão. Salomão, ele vai ao sacrifício, na verdade ele vai ao alto maior, que na época dele era em Gibeão, ou Gibeuá, dependendo da tradição bíblica, que ficava nas terras de Saul, que tinha sido o primeiro rei de Israel. Depois nós sabemos que Davi assume esse trono, esse reinado, e consequentemente Salomão vai assumir e vai suceder o seu pai. Davi é o único rei de Israel que teve a consideração dada por Deus de colocar o sucessor em seu lugar. Nenhum outro rei teve esse privilégio, só Davi. Todos os outros morreram e através da sua morte foram sucedidos, mas Davi não. Davi, ele coloca o seu sucessor ainda em vida. Davi coloca Salomão como rei ainda em vida. É o único rei. Privilégios. E eu costumo dizer que também Davi, através dos vários salmos que Davi compôs, muitos desses salmos foram salmos de oração. Porque quem ora a Deus tem privilégios que a maioria não tem. Então, olha só a importância da oração. Tem muita gente que quer ter privilégios da parte de Deus, e quando eu falo de privilégios, eu falo de socorros, de providências, de atendimentos rápidos, e tudo isso é fruto da oração. Davi tinha, porque Davi também tinha uma bagagem de oração. Então, Davi ele tem esse privilégio. Então, quando Salomão ele assume, Salomão ele se considera, eu acho isso interessante, pastor Ronaldo, porque Salomão se considera incapaz de exercer a responsabilidade que caiu sobre os seus ombros. Por quê? Porque Davi não foi um grande pai, isso é verdade. Mas Davi foi um grande administrador. Davi foi um grande rei. Davi conseguiu trazer um crescimento muito grande para Israel. E o principal foi justamente do ponto de vista espiritual. Perceba que Davi, antes de assumir o trono,
em 2 Samuel 5, ele faz questão de buscar a arca, que já fazia 20 anos que não era mais vista a arca em Israel. Ou seja, Davi está saindo de Hermon, que ele governou durante 7 anos e 6 meses, é a Bíblia que diz, e quando ele vai assumir todo Israel, depois de uma aliança feita com Abner, Abner era chefe do exército de Saul, e Abner, quando faz essa aliança, Davi consegue unificar os dois exércitos, tanto dele, que era com seus valentes, como o exército de Saul, agora que se curva diante de Davi, e reconhecem a mão de Deus sobre Davi. Quando Davi faz essa aliança, antes da coroa ser colocada em sua cabeça por Abiatar, que era o sacerdote daquela época, e antes dele receber a terceira consagração, que era pelo sacerdote da época, que era Natã, o profeta Natã, o mesmo que vai entregar o recado a ele quando ele comete o adultério com Betseba, é o mesmo. Davi, ele disse, não, calma, eu não posso reinar em Israel sem ter a presença de Deus. Olha só como a visão de quem ora é diferente. Porque pessoas que não oram só olham para a posição, mas pessoas que oram amam mais a presença. Eu vou repetir. Amém. Glória a Deus. Eu vou repetir isso. Pessoas que não têm vida de oração só olham para a posição. Mas pessoas que têm vida de oração preferem a presença acima da posição. Sabe por quê, pastor Ronaldo? O que adianta ter posição sem presença? E presença de Deus a gente não consegue com amizades. Presença de Deus a gente não consegue com favores. Presença de Deus a gente não consegue com trocas. Não. Presença de Deus só consegue através da oração. Olha aí a importância de orar. A importância de orar. Então, guarde isso no seu coração. Quem não dá a importância à oração, prefere a posição. Mas quem se importa com a oração, prefere a presença. Porque melhor é ter presença do que ter posição, porque ter posição sem presença não vale de nada. O que adianta eu estar sentado no trono se eu não tenho a presença daquele que me fez sentar lá? Não é verdade? O que adianta, pastor Ronaldo, eu assumir o microfone da sua igreja, tendo a oportunidade que o Senhor possa me dar, sem ter a presença de Deus? O que adianta eu ser pregador sem a presença? Então, o que é que adianta eu ter a posição se eu não tenho a presença de Deus? Então, eu gostaria que o pessoal entendesse a importância da oração, porque quem ora ama a presença e nunca a posição. Agora, aqueles que amam a presença, Deus dá a posição. A gente só não pode inverter as coisas, sabe, pastor Ronaldo? A gente só não pode almejar a posição sem presença. Mas tendo a presença, fique tranquilo. Fique tranquilo. Porque quem tem a presença de Deus, sempre Deus vai lhe dar posições para ele executar e para ele dirigir alguma coisa. Então, a gente vê que quando Davi ele assume, então ele vai governar, e ele trouxe um crescimento muito grande, pastor Ronaldo. Porque quem ora, cresce. Eu vou repetir aqui. O crescimento de Davi foi tão grande, pastor Ronaldo, em todas as áreas. Olha, na área geográfica, Davi aumentou. Na época de Saul, Israel, em termos geográficos, era de 92 mil quilômetros quadrados. Na época de Saul. Na época de Davi, ele foi para 932 mil. Olha aí. Na época de Saul, Israel enfrentava sérios problemas financeiros. Na época de Davi, as nações pagavam tributos. Então, esse problema foi solucionado. Davi também fez Israel crescer financeiramente. E principalmente, na época de Saul, a arca estava longe, porque em 1 Crônicas, quiser anotar, coloca aí, 1 Crônicas 13, 3 vai dizer assim, ó, que Saul não buscou a presença do Senhor, ou seja, não teve crescimento espiritual. Mas quando Davi traz a arca de novo, houve um crescimento espiritual e um grande avivamento em Israel. Então, ou seja, ô pastor, na época de Davi, houve crescimento geográfico, na época de Davi, houve crescimento financeiro, e na época de Davi, houve crescimento espiritual. Por quê? Porque quem ora cresce. Ô pastor, olha só como é importante orar. O senhor está me escutando? Quem ora cresce. Está me ouvindo, pastor Ronaldo? Agora eu estou, melhor, isso. Pronto. Na época de Davi, só recapitulando, na época de Davi, houve um crescimento geográfico,
houve um crescimento financeiro e houve crescimento espiritual. Ou seja, quem ora alcança crescimento em todas as áreas. Eu não falo só em uma área. Deus ele pode nos provar na área que ele quiser. Mas quem ora tem resposta e providência de Deus, pastor Ronaldo. A importância da oração é fundamental. Então, Davi ele assume e trouxe esse crescimento. Então, quando Salomão ele assume no lugar de seu pai, ele sente o peso da responsabilidade ao ponto, pastor Ronaldo, de ele se considerar uma pessoa pequena. Você leu comigo. Sim. Ele disse assim para Deus: Deus, eu me considero uma criança diante desse teu povo, ou diante da obra que o Senhor está me concedendo. Olha só como é diferente a visão de quem ora. Salomão senta no lugar do homem mais poderoso da terra naquela época, que era o trono de Israel, certo? Assume o reinado de Israel, que era coisa grande, só que ele se sente pequeno. Por quê? Porque quem ora, pastor Ronaldo, nunca se sente grande diante das coisas de Deus. Eu vou repetir aqui, pastor Ronaldo. Eu vou repetir. Quem ora sempre se considera pequeno diante das oportunidades que Deus dá. Deixa eu falar aqui da minha classe de pregadores, certo? Pastor Ronaldo, porque chega até ser ridículo, porque tem pregador que se acha até maior do que Jesus, pastor Ronaldo. Isso é verdade. Tem pregador que se acha tão grande que já não quer mais respeitar a liderança, não quer mais respeitar o seu pastor. Pastor Ronaldo, tem pregador que é tão grande, que não vai nem mais para o culto de doutrina na sua igreja. Ou seja, isso é falta de visão de oração. Por quê? Porque quando eu oro, eu entendo que as oportunidades que Deus me dá, me deu por causa da sua misericórdia, não porque eu sou bom. Eu não recebo convite porque eu sou bom. Eu recebo o convite por causa da graça de Deus que é grande. Então, entenda, é a oração que me faz entender que eu sou pequeno diante de uma grande obra, mas se eu entrar pelo caminho da oração, o Senhor vai me capacitar para o pequeno dirigir o que é grande. Amém, glória a Deus. O problema é quando eu me acho grande e quero dirigir aquilo que o grande colocou na minha mão. Mas quando eu me acho pequeno, eu diminuo na oração. E o grande que é Deus me capacita para a obra que ele colocou na minha mão seja feita. Olha aí a importância da oração. Então, a gente precisa orar. A gente precisa ter essa oração, porque através da... Olha, pastor Ronaldo, que coisa interessante. A oração me faz humilde. Se você encontrar alguém soberbo, é falta de oração. Se você encontrar alguém altivo, é falta de oração. Porque a oração me põe no meu devido lugar. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Está entendendo isso? A oração me faz ser humilde. Um dia me perguntaram assim, Alixson, por que tantas pessoas soberbas no nosso meio? Falta de oração. Pode prestar atenção, quem ora é humilde. Olha o que Jesus disse na oração que ele fez em Mateus 11, a partir do 25. Pai, eu te glorifico porque tu não revelaste essas coisas aos grandes. Olha o que Jesus está dizendo. Tu não revelaste essas coisas aos grandes, aos sábios, mas revelaste a quem? Aos pequeninos. Aí Jesus vai dizer assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha que coisa interessante. Olha só, pastor Ronaldo. A essência da oração de Jesus. Jesus pede para que olhem para eles assim, aprendam de mim. Olha o que Jesus está dizendo. Aprendam de mim. Aprender o que, Jesus? Aprender a ter poder? Não. Aprender a ser poderoso? Não. Aprender a ser grande? Não. Jesus, a gente vai aprender o que com o Senhor? Diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ou seja, eu sou o Senhor, mas me torno servo por causa de vocês. Olha o que Paulo vai dizer em uma oração em forma de cântico. Filipenses 2, a partir do 5. Irmãos, eu quero que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
Antes aniquilou-se, esvaziou-se da sua forma de Deus e foi achado em forma de homem. E como o homem foi obediente, essa obediência levou até a morte. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Olha o que Paulo está nos dizendo. Gente, a gente tem que aprender que quando a gente ora, a gente desce. Quando a gente desce, a gente se humilha, a gente se parece mais com Deus. Alix, como eu posso me parecer mais com Deus? Quando eu começo a orar, a oração que Jesus me ensinou. Quando eu entro pela importância do caminho da oração. Quando eu entro pela importância do caminho do clamor. Quando eu clamo a Deus, eu compreendo a minha insignificância e olho para a sua grandeza e entendo que a sua grandeza se manifesta na minha fraqueza. Não é mérito do homem, é tudo mérito de Deus. A glória é de Deus, o poder é de Deus, a majestade é de Deus. É tudo de Deus, pastor Ronaldo. Glória a Deus. É tudo de Deus. Então, olha só, nunca, eu acredito muito nisso. Que nunca, pastor Ronaldo, se foi tão importante nós nos voltarmos novamente para a importância da oração. Precisamos subir nos púlpitos e pregar oração. Precisamos ir para os cultos de doutrinas e ouvir oração. Precisamos estar em escolas bíblicas e ouvir sobre a importância da oração. Assim como o alimento é fundamental para a sobrevivência do corpo humano, assim é a oração para a sobrevivência da nossa vida espiritual. A oração é o fôlego de vida para o espiritual. Quando eu oro, eu respiro. Logo, se eu deixar de respirar, eu morro e apodreço. Então, eu preciso entender o significado da importância da oração. Então, Salomão se sente pequeno, mas ele vai orar. Olha o caminho que Salomão faz, o caminho da oração. Então, ele vai orar a Deus. E ele vai fazer um sacrifício. Por quê? Porque orar é sacrifício. O verso 4, pastor Ronaldo. Salomão fez um sacrifício de 1000 animais. Ele vai em Gibeá, só um gole d'água agora. Ele vai em Gibeá e vai fazer um sacrifício de 1000 animais. Então, eu aprendo aqui, diante das dificuldades que Salomão estava enfrentando, acerca da administração, qual caiu sobre os seus ombros, ele entrou pelo caminho da oração. Porque o reino de Salomão também foi tão abençoado. Eu não falo no final, falo no começo. Porque o reino de Salomão foi tão abençoado. Porque Salomão entendeu rapidamente a importância da oração. Se eu quero ter o meu ministério abençoado, se eu quero ter minha vida abençoada, eu preciso entrar por esse caminho. Agora, eu queria explicar algumas coisas aqui, pastor Ronaldo. Ainda tem um tempo? Tem tempo. Pronto, eu queria explicar algumas coisas aqui. Primeiro, Salomão vai fazer o sacrifício de 1000 animais. Ou seja, esse sacrifício aqui, pastor Ronaldo, era o sacrifício do holocausto. E o que significa o sacrifício do holocausto? Diferentemente de outros sacrifícios, porque existia outros sacrifícios. Mas o sacrifício chamado holocausto era o sacrifício quando toda a carne, todo animal, todo, chifre, cabeça, patas, entranhas, couro, carne, gordura, contrafilé, maminha, patinho, tudo era queimado a Deus. Nada era do sacerdote, nada. E o sacerdote, ou aquele que estava sacrificando, compreendia essa importância. Porque eles entregavam de bom grado aquilo que tinham. Porque eles sabiam que eles só tinham por causa de Deus. Então a oração me faz entender isso. Quem ora tem uma visão diferenciada das coisas materiais. Eu vou repetir isso aqui. A oração me faz ver de maneira diferente os bens materiais. Ou seja, porque eu não me apego ao material. Porque eu não tenho dificuldade de oferecer a Deus aquilo que eu tenho. Porque eu sei que tudo que eu tenho provém dele. Amém, glória a Deus. Pode prestar atenção. Quando as pessoas têm dificuldades de ofertar a Deus, e eu não estou falando aqui só de dízimo, eu não estou falando aqui só de oferta, eu estou falando da vida, estou falando da essência, estou falando do comprometimento, eu estou falando da vida devocional. Porque tem pessoas que têm dificuldade de ofertar a Deus, porque essas pessoas ainda não entenderam a importância da oração. Pastor Ronaldo, quando eu entendo a importância da oração, eu me desprendo das coisas e me apego a Deus. Precisamos entender
e entrar pelo caminho e entender a importância da oração, porque este é o caminho de eu compreender que o que tenho de mais importante, Deus já me deu. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou é por causa de Deus. É impossível alguém ter esse conhecimento, ter essa perspectiva, ter esse prisma, deslumbrar essa visão, se não entrar pelo caminho da oração. Precisamos orar. É bem verdade, pastor Ronaldo, essa crise, Jesus nos chamando para orar. As crises existem para nos mostrar o quanto nós não orávamos e para nos mostrar o quanto nós precisamos orar. A oração me faz ver de maneira diferente os bens materiais, a irmã colocou aí. É verdade, irmã Fabíola. É minha esposa, a oração me faz ver de maneira diferente os meus bens materiais. Eu nada tenho porque tudo que eu tenho é dele. Então a gente precisa entrar pelo caminho. Eu gostaria, pastor Ronaldo, eu gostaria de pedir primeiro permissão ao Senhor, mas pedir para as pessoas que estão nos acompanhando através da live do seu Instagram, que elas compartilhem essa live. O Senhor, no final da live, o Senhor salva ela, que ela vai ficar salva por um dia. As pessoas vão ter oportunidades de assistir essa live e entender, a irmã Jerusa está falando aí que é verdade, de entender a importância de se orar. Precisamos voltar. Quando eu oro a Deus, a irmã Fátima Peixoto é uma amiga nossa, quando eu oro a Deus, eu entendo que o mais importante não é aquilo que ele pode proporcionar, mas o mais importante é aquilo que ele já me proporcionou, até porque a oração me faz compreender. Eu não oro a Deus para ter, eu oro a Deus por ser. Olhe, eu vou repetir isso. Não ore para ter, ore para ser, porque quando você você tem tudo. Glória a Deus. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Entenda isso. E só isso só se faz pelo caminho da oração. Temos que andar de joelho. A irmã Socorro Balbino colocou aí. O irmão Pedro falou que está aqui. Isso. Compartilha essa live. Então, é isso que Salomão faz. Agora, ele faz um sacrifício, pastor Ronaldo, de 1000 animais. Então, isso, pastor Ronaldo, demorou dias. Eu vou repetir. Não foi um sacrifício qualquer. Rafael Pereira, um amigo nosso aqui de Natal, está dizendo, oração é o oxigênio da alma. Isso. Foi falado aqui sobre essa frase de Spurgeon. Obrigado, Rafael. A oração é o oxigênio da alma. Então, isso demorou dias, pastor Ronaldo. O sacrifício de 1000 animais demorou dias, porque você degolava o animal, derramava o sangue no pé do altar e queimava ele todo. E isso foi feito 1000 vezes. Eu não estou falando de codorna. Eu não estou falando de frango assado. Estou falando de boi. Estou falando de holocausto. Né? Coisa grande. Então, isso demorou dias. Então, é interessante porque no verso 5, Deus visita Salomão. Olha que coisa interessante, pastor Ronaldo. A oração que Salomão faz, junto com o seu sacrifício, pavimenta o caminho para Deus visitar ele. Então, a oração abre um acesso de comunicação direta. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui. Guarde isso. A minha oração em forma de sacrifício abre um caminho de conexão direta com Deus. Então, entenda isso. Uma vez um rapaz chegou para mim e disse, Alex, faz tempo que eu não recebo uma visita de Deus. Eu disse, porque faz tempo que tu não ora. Aleluia. Ora, filho. Porque a oração abre o caminho para Deus visitar, filho. A minha oração é um sacrifício. E eu não estou falando de crente joelho de borracha. Não. Pastor Ronaldo, porque tem crente que tem joelho de borracha. Coloca o joelho no chão, parece uma bola de ping-pong. Encosta e pula. Eu estou dizendo para a gente gastar tempo. Orar a Deus. Passar 5 minutos dizendo o quanto Ele é maravilhoso. Passar 5 minutos depois dizendo o quanto Ele é grande. Passar mais alguns minutos apresentando a Ele as nossas petições. Apresentando a Ele as nossas necessidades. Terminar dizendo que confia nele. A palavra providência, pastor Ronaldo, no latim, é providência, no latim, significa prover antecipadamente. Ou seja,
quando eu tenho uma comunhão com Deus através da oração, eu sei que Deus já proveu tudo para mim de maneira antecipada. O pastor Adriano Mendes, que é um pai na fé para mim, é um meu professor, o pastor Adriano Mendes disse uma coisa hoje que eu achei interessante. Ele disse que provisão de Deus é você crer no amanhã, que você sabe que o amanhã você não que você não vê o amanhã, mas você já sabe que já está provido tudo da parte de Deus para suas necessidades. Essa é a palavra providência no original, no latim. É prover de maneira antecipada. Como é que eu compreendo isso? Eu só compreendo isso quando eu entro pelo caminho da oração. Quando eu entro pelo caminho da oração, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o amanhã já tem uma providência de Deus estabelecida para a minha vida, para que o nome dele seja glorificado. Amém, glória a Deus. Então a gente está vivendo nessa pandemia. Pastor Ronaldo, aí no estado da Paraíba, as coisas estão fechadas também, não estão? Paraíba, João Pessoa, não é verdade? Tudo fechado, e isso gera uma expectativa muito grande, e a gente fica com ansiedade à flor da pele pensando, o que vai ser de nós amanhã? Muitos estão perguntando, o que eu vou comer amanhã? Alguns estão perguntando, como é que eu vou arrumar o dinheiro para pagar a conta de luz ou de água amanhã? E a palavra do Senhor é, filho, ore, porque a tua oração vai fazer com que eu providencie antecipadamente tudo aquilo que você precisa. Aleluia. Vamos orar, gente. Vamos orar porque essa pandemia vai passar. Vamos orar porque esse vírus vai cessar. Vamos orar porque o espírito da morte vai ter que bater em retirada. Quem manda no Brasil não é Zé Pilintra. Quem manda no Brasil não é o Pilantra. Quem manda no Brasil não é o Caveira. Quem manda no Brasil não é o Maia. Quem manda no Brasil é Jesus Cristo de Nazaré, irmão. A gente tem que confiar nele. Aleluia. Aleluia. Precisamos entrar pelo caminho da oração. Então, quando a gente entende o caminho da oração, e eu quero caminhar para a gente concluir um pouco mais na frente, mas quando a gente entende isso, o caminho da oração a gente gasta tempo. Então, a oração pavimentou a viabilidade de acesso. Alixson, eu quero ter um encontro com Deus, eu quero ter uma experiência com Deus, eu quero viver o sobrenatural. Você quer viver tudo isso? Entra no caminho da oração. Entenda a importância de orar. Eu vou falar de novo. Você quer ter experiências com Deus? Você quer viver coisas grandes da parte de Deus? Você quer viver milagres da parte de Deus? Você quer ter providências da parte de Deus? A importância de orar. Ore, ore, ore. Quando você estiver cansado, ore. Quando você descansar, ore mais. E quando você cansar de orar, você ora para descansar de novo. Ore. Olha o que Paulo diz assim, ó. Orai sem cessar. Eu não estou falando de orar só de joelho. Orar de joelho é bom, mas você pode orar deitado, você pode orar sentado, você pode orar dirigindo, você pode orar lavando roupa, você pode orar lavando a casa, você pode orar na rua, você pode orar fazendo seu Cooper, não importa o que você esteja fazendo. Ore sem cessar, ore sem cessar, ore sem cessar. Ore, 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 ore. A importância de se orar nunca foi tão importante como hoje. Devemos orar e devemos entender essa importância. Deixa eu caminhar aqui para concluir. O senhor tem 7 minutos. Falta quantos minutos? 7. 5, pronto. Eu vou concluir agora, pastor Ronaldo. Olha que coisa interessante. Quando Salomão entra no caminho da oração, ele vai ter respostas, ele vai encontrar o descanso para sua alma e ele vai encontrar, acima de tudo, orientações de Deus. Olha só o que é que Deus vai dizer para Salomão. Deus vai dizer a Salomão, pede-me o que tu queres. Guarde isso. Pede-me o que tu queres. Salomão pede o que ele quer. Salomão pede sabedoria. Olha, a oração da sabedoria. Olha, guarde isso. O estudo dá conhecimento, mas só a oração dá sabedoria. Eu vou repetir isso aqui. O estudo acadêmico, o estudo teológico lhe dará sabedoria. Perdão. O estudo acadêmico e o estudo teológico lhe dará conhecimento, mas a oração lhe dará sabedoria. Então, Deus vai dar sabedoria a Salomão. Deus vai ouvir Salomão. E Deus vai entregar a Salomão aquilo que ele pediu. Então, aqui eu encerro. Olha só. Deus vai visitar Salomão em sonho, ou seja, Salomão vai ter uma visão da parte de Deus. Então, Salomão vai ver o que ninguém vê, pastor Ronaldo. Segundo, Deus vai dizer para Salomão,
pede-me o que tu queres. Salomão vai ouvir o que ninguém ouviu. Terceiro, Deus vai dar a sabedoria que nenhum homem na terra teve igual a Salomão. Foi Jesus que disse isso. Então entenda, quando eu oro, pastor Ronaldo, quando eu entendo a importância da oração, eu tenho três coisas. Quando eu entro pelo caminho da oração, eu tenho três coisas. Eu vejo o que ninguém vê, eu ouço o que ninguém ouve e eu recebo o que ninguém recebe. Então guarde isso. Se você entender a importância de orar, talvez você veja o que a maioria não vê, você ouve o que a maioria não ouve e, acima de tudo, você recebe o que a maioria não recebe. Então, deixa essa palavra, pastor Ronaldo, mais uma vez, obrigado pelo convite e eu espero que todos tenham entendido a importância de se orar. Amém. É interessante que as pessoas têm que saber que quando for orar, tem que crer no que está fazendo. Não é verdade? Verdade. Ana, ela entrou no templo, triste, começou a orar, o sacerdote veio dizendo que ela estava embriagada, ela não discutiu, não falou nada, só disse que a sua serva está aflita, mas quando Deus usou o sacerdote e disse que vá para casa em paz e Deus conceda o desejo do teu coração, diz a palavra que ela saiu e o seu rosto não era mais triste. Ela já estava alegre. Não é verdade? Então nós temos que orar e não é levantar triste com dúvida, é levantar, como o senhor mesmo disse, levantar alegre e sabendo que Ana, quando ela saiu do templo, ela já saiu sabendo que ela já estava de posse de vitória. É isso que nós temos que fazer. É como o senhor mesmo disse. Temos que crer no que estamos fazendo e sabendo que Deus já fez lá na frente. Aleluia. Muito boa a palavra, o estudo que o senhor deu sobre a importância de orar. Creio que todos que estão aqui foram edificados com essa palavra. Que Deus continue abençoando o senhor, a sua família. Espero que Deus crie situações para nós se ver novamente, pessoalmente. Amém, pastor. Porque quando Deus dá pessoas de Deus no seu caminho, amigos, é bom sempre a gente estar sempre se vendo, conversando, porque é bom a gente conversar com pessoas que são de Deus, pessoas que oram, pessoas que gostam de ler a palavra. Teve uma pergunta de uma pessoa que disse aqui, que eu esqueci o nome da pessoa, disse como é para ter uma vida de constante oração. Pastor Ronaldo, eu acredito que para se ter uma vida de constante oração, é preciso ter a consciência da responsabilidade que foi colocada sobre os nossos ombros. Porque tudo que a igreja primitiva fez através das orientações do Espírito Santo e da comunhão que eles tinham e da oração. Perceba que eles tinham tudo em comum, inclusive o momento da oração deles. Perceba que em Atos 3, Pedro e João sobem ao templo na hora de orar. Então, eles davam total importância à oração. Então, isso é questão de consciência, é de nós compreendermos a necessidade. Eu não oro para ser bonito, eu oro porque eu necessito orar, eu preciso orar. E se eu tenho a consciência de que sou igreja, eu vou entrar pelo caminho da oração. Agora, sabendo, né, meu irmão, que Deus, ele conhece também qual é a nossa real atitude, por que nós estamos orando, né? Nós estamos vendo aí muita gente no meio da rua, orando de joelho, levantando a mão, clamando a Deus. Isso é muito bom, isso é um verdadeiro avivamento, mas que nós podemos esperar que quando tudo isso passar, nós podemos continuar com nossa oração. Perfeito, pastor Ronaldo, perfeito. Porque as pessoas oram. Aí Deus, por a sua infinita misericórdia, ele concede desejo, da vontade dele, claro, nos responde, nos dá. Quando a pessoa recebe, para de orar, para de conversar com Deus, não começa a fazer o que fazia antes. Lembrando que quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, diz a palavra que ela sentiu que foi curado. Então, Deus conhece o nosso coração. De repente, ele não está dando tudo completo, só para ver quais são as suas atitudes depois de receber uma coisa da parte dele. Então,
Eu aprendi muito nessa noite, muito. Teve uma irmã que perguntou sobre a oração quando ela é impedida. Repete de novo, pastor Ronaldo. Teve uma irmã, o nome dela é a irmã Josirene, ela perguntou o que fazer quando a oração é impedida. Sim, uma oração repetida, né? Não, impedida, quando é impedida. Impedida. Sim, impedida? Isso. Assim, Deus, antes da gente abrir a nossa boca, ele já conhece o pedido que nós vamos fazer, não é verdade? Verdade. Mas eu me lembro também de uma parábola que Jesus falou sobre a viúva que vai pedir auxílio ao juiz iníquo. E ela insistentemente pedia, então ela foi várias e várias vezes. Então, mesmo Deus sabendo das nossas necessidades e daquilo que nós dependemos, pode-se orar assim. Olha, oração não incomoda a Deus. Verdade. Pode pedir. Ali que eu estou pedindo a mesma coisa há algum tempo. Continue pedindo. A oração não incomoda a Deus. A palavra de Deus é pedir, batei, buscai, né? Tem pessoas que batem uma vez e não vai embora. Mas Deus pede para a gente ser insistente, né? Não parar de maneira alguma de orar. De maneira alguma. Perseverante. Tem pessoas, e outra coisa que eu penso assim, meu amigo, é que nós, nas nossas orações, precisamos ter qualidade também. Porque muitas vezes nós só se ajoelhamos e falamos e não paramos nem um minuto para ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. E tem muita gente que diz, assim, eu não ouço a voz de Deus, eu oro todos os dias, passo 1 hora, 2 horas e não ouço. Mas pare um pouco. Como Ana orou em silêncio, só batia os lábios. De repente você tem que orar um pouquinho em silêncio e ouvir Deus falar. Porque não existe outro lugar, né, meu amigo? Não existe outro lugar senão de joelho, orando. Não existe outro lugar para você conversar com Deus. É só na oração, não existe outro caminho. Então, como eu repito o que eu falei, aprendi muito nessa noite sobre a questão da importância de orar. O senhor foi muito feliz em tudo que disse, que Deus continue usando o senhor de uma forma muito grande, que a honra seja para Deus, a glória seja para Deus, e como o senhor disse, que nós podemos aprender com ele, ser manso e humilde, saber que nós não somos nada, e nós temos que orar, ter uma vida de oração. Até Jesus, quando ele chegou em frente ao túmulo onde Lázaro estava, Jesus podia chegar como eles e dizer, Lázaro, vem para fora. Mas não, Jesus orou. Jesus disse, agradeço, Pai, porque tu me ouves. E para eles acreditarem que tu me enviou, Lázaro vem para fora. Então, nós podemos ter uma grande posição. Mas é fundamental nunca parar de orar. Amém. Que Deus abençoe o senhor, a sua família. Que Deus possa cumprir o desejo do seu coração, se for da vontade dele, né? E dizer ao senhor que nós estamos aqui, se o senhor precisar. E muito obrigado por o senhor ter nos atendido. E creio que a nossa amizade cada dia vai se fortalecendo em nome de Jesus. Deus abençoe. Viu? Obrigado, pastor Ronaldo. Eu que lhe agradeço, viu? Eu que lhe agradeço. Um abraço. Como é que me liga aqui? Amém, meu irmão. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, terça-feira teremos outra live. E essa live de terça-feira vamos falar sobre ansiedade. Então, Deus abençoe, fique com Deus. Que vocês, antes de dormir, dobrem seus joelhos, ore a Deus, peça perdão pelos seus pecados, peça perdão por tudo. Agradeça a Deus pelo dia que Deus lhe deu com saúde, que está aqui vivo, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a toda a família, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.